Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Olinda para o concurso de Agente de Trânsito 2024. Na aula de hoje nós vamos falar sobre problematização do patrimônio. Estamos me seguindo aqui no canal com os vídeos tópico por tópico do seu edital. Vamos trabalhar todos os tópicos e fazer questões aqui no nosso canal, beleza? E avisar vocês que temos a nossa apostila em PDF com conteúdo e questões para a sua prova. Então você quer um material para ler, fazer questões com gabarito comentado, que eu comentei as questões e tal, pode falar comigo para adquirir, para comprar essa apostila no nosso WhatsApp que está aqui embaixo, ok? E hoje nós vamos falar sobre problematização. E queria dizer para vocês, curta, comente e compartilhe. Chegou até aqui, deixa aquela curtida, deixa aquele comentário, faz o nosso canal crescer. Isso ajuda demais a gente que tem um material aqui para que possa chegar para mais gente, beleza? Então vamos embora. A primeira coisa que a gente precisa responder hoje é: o que é patrimônio? Gente, patrimônio é aquilo que preserva a história de um determinado povo num determinado tempo. Patrimônio é algo que preserva a história. Então, quando a gente fala em patrimônio, nós estamos falando em algo que tem a relação com um povo, com um grupo social, com um lugar. Isto é o patrimônio. Isto é aquilo que nós devemos observar quando falamos sobre patrimônio, ok? Então, essa perspectiva de patrimônio, ela é muito importante para a gente pensar. Por quê? O patrimônio pode ser histórico, cultural e ambiental. Vou logo dizer que Olinda tem os três. Histórico, as igrejas barrocas de Olinda, o Centro Histórico de Olinda, patrimônio histórico. Cultural, o frevo, já mata de cara, o frevo é patrimônio cultural de Olinda. Ambiental, a Mata Atlântica de Olinda, do Centro Histórico de Olinda, naquele Jardim Botânico. Então, nós já temos aqui, na cidade de Olinda, um exemplo dos três. E Olinda, ela é essa cidade também muito cultural, patrimônio histórico e tal, por conta disso, nesse sentido, tá certo? Então, por conta disso, a gente precisa entender isso como a preservação. E aí, vamos lá. Quem é que preserva o patrimônio histórico? No município, 4 entes. No município, nós vamos ter a Secretaria de Cultura, Secretaria de Meio Ambiente. Eles são responsáveis por fazer com que o patrimônio seja preservado. No Estado, também a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Cultura. Eles têm a obrigação de preservar. E eu vou usar um exemplo. Nós estamos na semana do Carnaval e aconteceu um vazamento, um rompimento de tubulações da empresa de água no Centro Histórico de Olinda, na semana do Carnaval. Veja como isso pode gerar uma destruição de patrimônio, desde inundações em determinados locais que são patrimônio e até um alagamento numa rua na semana de Carnaval. Veja como isso pode ser prejudicial para os comerciantes, para a cidade, para os blocos carnavalescos. Entenda como isso tudo é um problema que a gente vai ter e que precisa ser o quê? Cuidado, preservado, em atuação conjunta. No sentido nacional, quem preserva é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Este órgão é aquele que é responsável pela preservação. Vou usar um exemplo de Olinda. Você já deve ter ouvido que na cidade alta de Olinda ninguém pode fazer reforma. Você já deve ter ouvido isso. Não é que não pode fazer reforma, veja bem, mas é que você não pode fazer o que quiser. A reforma tem que passar pelos critérios do IPHAN. E aí tem muita gente que diz que é absurdo, que não dificulta muito. Até dificulta, mas imagine que não tivesse nenhuma regra. Será que o centro histórico estaria preservado? Ou teriam levantado um prédio de 20 andares, a pessoa teria reformado a casa do jeito que ela queria, teria derrubado um prédio de 300 anos ou de 100 anos? Entenderam isso? Então, o IPHAN, ele serve para que as pessoas compreendam que existe lógica, existe algo que deve ser mantido ali porque fala sobre a história do povo. Uma casa, você compra aquela casa, a pessoa que tem dinheiro, mas ela reflete algo de muito tempo atrás. Beleza? Então essa relação ela é importante para a gente poder compreender tudo isso nesse momento e o dever. E a nível mundial, quem preserva é a Unesco, que é o órgão da ONU que preserva. A Olinda, por exemplo, é patrimônio histórico mundial. Então a Unesco ela veio para cá lá em 1982 e colocou a Olinda nesse meio de cidades a serem preservadas, e por isso a gente tem essa instituição de Olinda que tem esse título de cidade patrimônio a nível mundial.
Então isso é muito importante para a gente conseguir pensar isso. E o patrimônio ele não é apenas físico. A gente ainda vai falar sobre patrimônio material e imaterial no próximo vídeo. Mas entendam, o patrimônio ele não é só uma coisa física. Então entenda patrimônio como a preservação de um povo num tempo que é para muito além daquilo que nós estamos observando dentro disso. E aí a gente precisa também entender o patrimônio como algo que não está parado no tempo. Eu quero que você observe isso. Veja só, jamais para a sua prova você pode dizer assim: o patrimônio é uma coisa que está parado, uma coisa que ele preserva ali sem mexer em nada. Não, o patrimônio ele é vivo. Vou usar um exemplo. A igreja da Sé de Olinda. Ela é uma igreja antiga, barroca, reflete o período colonial do Brasil, tudo isso. Mas hoje em dia ela segue viva. Utilização de missas, utilização turística e utilização artística. Grupos artísticos que se apresentam lá. Vejam, isso quer dizer que a gente não pode colocar o patrimônio parado no tempo. Um patrimônio como se ele não existisse mais, como se ele fosse uma coisa que não tem utilização. O patrimônio, por muitas vezes, terá sim utilização e a gente deve preservar ele também nessa maneira e nessa forma. Beleza? Então, a partir disso, a gente consegue observar. A outra coisa que a gente tem aqui... Pausa para a água. E para dizer... Você tem duas maneiras de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Chegou até aqui? Deixa aquele like, faz um comentário. Se estiver ajudando você, fala. Joga esse vídeo naqueles grupos de agente de trânsito. Nós teremos agora, no final de fevereiro, já começando, curso presencial. Curso completo para guarda de trânsito lá no Mauel. Então você me segue, pode falar lá no Instagram do Mauel. Teremos o curso completo para você acompanhar. Beleza? E a segunda forma de ajudar o nosso canal a crescer, com o Pix. Fica aqui na descrição do canal o nosso Pix, que você pode ajudar com qualquer valor. Fica também na descrição o link para você falar comigo no WhatsApp e comprar a nossa apostila. Beleza? Vamos nessa. Quando a gente fala sobre problematização, que bexiga é isso? A gente precisa problematizar o patrimônio para dizer o seguinte: quais grupos estão preservados? Quais grupos históricos? Porque ao longo do tempo, durante séculos, aquilo que era preservado, aquilo que era visto, aquilo que era colocado em primeiro plano eram as populações abastadas. Era quem tinha dinheiro para se colocar, para levantar uma estátua, para levantar uma igreja. Quando a gente fala sobre problematização, hoje em dia, estamos falando que é necessário dar voz, vez, colocar em destaque as populações que durante séculos foram invisibilizadas. Isto é o crucial. Então, quando a gente fala isso, precisamos pensar em Olinda propriamente dito. Onde estão as populações negras, indígenas? Quem levantou esse povo? Cadê os caetés que estão lá no início da nossa história? Cadê a população negra que trabalhou para levantar as igrejas, para carregar pedra? Quem é que dá nome às ruas de Olinda? Tudo isso nós precisamos pensar para problematizar, certo? Então, a gente tem que pensar que o patrimônio cada vez mais é visto sob a ótica de algo que é colocado na perspectiva da preservação das diversidades. Grava isso, diversidades. E também existe no mundo uma ideia de derrubar estátuas. Foi tocado fogo na estátua de Borba Gato, aqui no Brasil. Por quê? Porque ele era um dono de escravos. Então, não se quer colocar um dono de escravos em evidência para louvação do país. Então, por isso, a preservação histórica ela é tão importante para a gente pensar sobre essa perspectiva. A minha posição nesse sentido é a seguinte, bem claramente. A gente deve levar para problematização histórica. Jamais a gente vai esconder. O nosso passado histórico não é para ser escondido, mas ele é para ser pensado, ele é para ser problematizado. Então, por exemplo, eu não posso olhar para alguém que foi dono de escravos e louvar ele escondendo isso. Eu preciso dizer, olha, essa ferida, essa chaga ainda está aberta. O problema da escravidão, como diz o Eduardo Galeano, é uma veia aberta do nosso país. Então eu não posso pegar uma pessoa que foi dono de escravos e colocar como se ele fosse um herói nacional. Calma lá. A gente precisa lembrar quando é que essa estátua foi produzida, quando é que esse nome deu vez a essas pessoas. Então, problematizar isso para pensar sobre o seguinte, crítica. Aquela estátua está lá, aquela igreja está lá, aquele monumento está lá,
mas a gente precisa fazer crítica desses objetos para entender que a história serve para a gente não deixar uma coisa que é parada no tempo, mas uma coisa que é viva, e para a gente ir pensando, formulando tudo isso dentro dessa perspectiva. Entenderam isso? Então essa noção ela é muito importante, porque eu quero que você entenda aqui, olha só, patrimônio é uma coisa que a gente preserva e que precisa dar voz e vez a todas as classes e as diversidades que compõem Olinda e o Brasil. Não esqueça isso, porque isso tem que estar gravado em você quando a gente pensa sobre essa problematização. Quando a banca fala sobre problematizar o patrimônio, ela está falando nessa perspectiva de que você não pode olhar para o patrimônio sem fazer uma crítica, sem pensar porque aquilo está ali. Ok, meu povo? E o patrimônio é justamente essa povo num tempo. Então a gente precisa lembrar, no período colonial só tinha branco? Por que só tem branco nas estátuas, nos monumentos, no nome de rua? Então é essa crítica que você vai fazer ao problematizar o patrimônio histórico de Olinda e pensar nisso nos demais, quando a gente for pensar sobre material, imaterial, cultura e todo o resto que a gente está observando nesse momento. Beleza, meu povo? Tranquilo? Compreender essa perspectiva? Gostou? Curta, comente e compartilha. Vai ter mais vídeo, a gente vai estar falando sobre um monte de coisa. E quer o nosso material? Só falar comigo aqui embaixo na descrição. Firmeza? Tamo junto. Vídeo agora só depois de carnaval, na quinta-feira. Tranquilo? Tamo junto. Forte abraço.